Salve, Almir, tudo certo? Alô, Samuel? Maravilha, boa noite. Tá ouvindo aí direitinho aí? Tô. Bacana. Vamos chegando, né? Boa noite aí. Depois da jornada aí de quarta-feira, entre altos e baixos, estamos aqui vivos. Eu tô tentando aqui entrar com o doutor, que ele ainda não entrou, não. Ele acabou de postar agora, né? Acho que no stories dele, ele colocou um anúncio. Tudo certo, né, Samuel? Estamos aqui, foi um dia de desafios, né? Na verdade, são desafios constantes. Aí ele entrou. Doutor chegou, boa noite. Boa noite, Boa noite, doutor. Tá nos ouvindo bem? eu ouço, e vocês? Tudo em paz, Belezoca. graças a Deus. Eu só Tudo preciso, certo também aí, né? eu Né, tô Samuel? Sim, sim. tentando arrumar aqui esse Instagram. Vamos O, lá. ele tá se ajeitando, né? Mas Isso. por enquanto que o doutor tá entrando, tô vendo aqui o pessoal chegando também. Eu vou explicar, Samuel, como é que vai funcionar aqui. Tudo bem. O doutor já está entrando novamente para a gente poder dar continuidade a essa transmissão. Alô? Isso agora. Perfeito. É, eu- Quando eu entro, alguma coisa acontece que desconfigura meu retorno de áudio. Vai entender, né? E agora? Não, não, dá para fazer, dá para fazer. Estamos aí, Na Eu não ó. entendi ver... qual é o problema. Tá bom. O doutor, É a é... saída de áudio que é para vir para o fone. Aí, quando eu entro na conversa, eu paro de ouvir vocês no fone e passo a ouvir no celular, né? Mas a coisa não empata nada, não. Tá tranquilo. Doutor Tiago Campos, primeiramente, né, eu estou vendo aqui que já tem 15 pessoas assistindo a gente nessa transmissão. Eu queria explicar para o pessoal, né, como é que vai funcionar essa live, já que é um recurso novo do Instagram, né, que permite mais de duas pessoas em uma transmissão, porque até o último mês o Instagram só permitia duas pessoas conectadas.
né? Mas agora essa possibilidade de fazer debates, de fazer transmissões com boa qualidade, com maior número de pessoas. Massa. E há mais de um mês atrás eu estava conversando com o Dr. Tiago, psiquiatra, sobre a possibilidade de fazermos mais uma live, não é? Falando dessa vez sobre as diferenças entre as patologias mentais. A gente já tinha feito uma live anteriormente falando sobre saúde mental em tempos de pandemia, neste momento falando sobre diferenças entre as patologias mentais, doenças psiquiátricas, e como convidado para podermos, né, aproveitar essa bonança que o Instagram está nos proporcionando, eu convidei meu amigo, um grande psicólogo da minha cidade, Alagoinhas, Samuel Oliveira, que vai contribuir com a gente, vai contribuir com nossa transmissão. Eu que já tive a oportunidade de entrevistá-lo pela Rádio 2 de Julho, né? E espero que seja Legal. um bate-papo muito esclarecedor e que as pessoas que nos acompanham através da live, né, possam mandar suas perguntas, tirar suas dúvidas e aproveitar esse tempo sagrado que temos com o Dr. Tiago Campos, que tem uma agenda muito apertada, e espero que a gente possa tirar muitas dúvidas. Então, eu vou ficar mediando essa live, né, cuidando aqui do gerenciamento da nossa live, né, das pessoas que estão mandando. O Dr. Tiago Campos, que é o nosso entrevistado, né, o protagonista desse bate-papo de hoje, e também com a participação do psicólogo Samuel, né, fazendo suas pontuações, fazendo seus comentários e fazendo suas intervenções necessárias. Primeiramente, boa noite, Dr. Tiago Campos, né, hoje falando Boa sobre a noite. diferença entre as patologias mentais. E para ouvir seu boa noite, eu já queria mandar logo uma pergunta, Dr. Tiago Campos. Eu Pois não. queria que o senhor fizesse um apanhado geral sobre a psiquiatria no sentido das patologias, como elas são divididas, né? A gente sabe que muitas vezes essas doenças são confundidas umas com as outras, e eu queria saber quais são as principais áreas, as principais doenças, né, que a psiquiatria ela tem. Então, Ícaro, é uma pergunta muito ampla e não podia ser diferente, né? Porque esse tema do adoecer psíquico, o que seria isso, o que é doença de uma maneira geral, o que é adoecer psiquicamente em particular, o que é uma psicopatologia, o que é normal, o que não é normal, o que é patológico, é orgânico, é psicológico, é ambiental, de onde vem. Essa discussão está longe de terminar. E quando eu falo discussão, eu não falo necessariamente de discordância, né? Eu falo de uma busca por um contínuo e maior esclarecimento. Então, em primeiro lugar, eu acho bom a gente definir o que é doença, né? Para eu falar quais são as principais divisões entre as doenças, né? Sendo bem grosseiro, né, para a psiquiatria, que segue os manuais diagnósticos da Organização Mundial de Saúde, que é o CID-10, e o Manual Diagnóstico da Associação Americana de Psiquiatria, que é o DSM, são os principais manuais diagnósticos, dentre outros. Para eu caracterizar um comportamento, um conjunto de comportamentos, ou emoções, ou formas de ser, jeitos de conduzir, personalidade, jeitos de sentir, conteúdos de pensamento, enfim, para eu caracterizar qualquer coisa da alma da pessoa como uma patologia, tem que ficar muito claro para o profissional e para o paciente que aquele conjunto de sintomas atrapalha a vida da pessoa em múltiplos campos, ou seja, gera um prejuízo funcional e gera um sofrimento mais, digamos assim, destrutivo do que construtivo, que é o que nós chamamos de sofrimento clinicamente significativo. Sem esses dois critérios, nós não podemos, segundo esses manuais, caracterizar nenhum espectro, nenhum ponto do espectro do comportamento, do sentimento, da emoção, da alma humana como patologia. Assim sendo, né, com base nessa descrição e com base nos sintomas, as doenças, as patologias, as psicopatologias, os transtornos, a gente pode considerar tudo isso como sinônimos para fins dessa discussão, eles são classificados, né? Então, de acordo com o CID-10, por exemplo, nós temos os transtornos orgânicos, que vão de F0 a F10, nós temos os transtornos ligados e relacionados a substâncias,
uso, abuso, dependência, psicose induzida por substâncias. Nós temos os transtornos psicóticos, por exemplo, a esquizofrenia, os transtornos psicóticos breves, o transtorno delirante, o transtorno esquizoafetivo, o transtorno esquizotípico. Nós temos os transtornos de humor, transtorno bipolar, depressão, transtornos depressivos, distimia, transtornos de ansiedade, né, transtornos obsessivos compulsivos, que já é um outro espectro de transtorno, reações agudas ligadas ao estresse, transtornos de somatização, que é quando surge algo no corpo que não aparece em exames, mas é real, a pessoa não está inventando, isso é um outro espectro da psicopatologia, transtornos da área sexual, transtornos ligados ao sono, transtornos alimentares, transtornos da inteligência, que são os quadros de deficiência intelectual ou retardo mental, transtornos do controle dos impulsos, por exemplo, piromania, cleptomania, compulsão por jogo. Temos os transtornos que se iniciam na infância e na adolescência, usualmente se iniciam na infância e na adolescência, como o transtorno do espectro autismo, como o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e uma série de outros transtornos. E também temos as condições clínicas, as condições que merecem atenção clínica, mas não necessariamente são um transtorno. Por exemplo, o luto. Luto não é um transtorno mental, mas pode ser beneficiado de uma atenção clínica de um profissional de saúde mental. Então, fazendo um apanhado bem genérico assim do que é a psicopatologia no sentido do conceito de transtorno mental, eu entendo, pela classificação internacional de doenças, que esses são os principais grupos. Para qualquer pessoa, repito, entrar num desses grupos, tem que ficar claro que não há um outro transtorno médico, nem uso de substâncias que esteja provocando esses sintomas. Então, se a pessoa está deprimida e eu dou um diagnóstico de depressão, tem que ficar claro que ela não está com um hipotiroidismo, explicando isso. Tem que ficar claro que ela não está com uma infecção. Tem que ficar claro que ela não está tendo isso por conta do efeito direto de algum medicamento. Esse é um dos critérios para eu diagnosticar. E tem que ficar claro também, como eu disse, isso eu bato sempre na tecla, a questão do prejuízo funcional e do sofrimento clinicamente significativo. Eu só diagnostico com fins de ajudar uma pessoa, de usar o meu arsenal terapêutico. Tá? E para eu ajudar alguém, eu tenho que inferir que essa pessoa está precisando de ajuda. Então, para eu inferir que ela está precisando de ajuda, tem que haver um sofrimento clinicamente significativo e um prejuízo funcional. Tem que atrapalhar a vida da pessoa. Tá? Falando grosseiramente, o que é sofrimento para uma pessoa, o que é atrapalhar a vida de uma pessoa para uma pessoa, cada caso é um caso, e aí entra a humanização do tratamento, o vínculo, né? A troca de informações, a empatia, a busca pelo conhecimento daquela pessoa que está ali, sem o qual não há tratamento. Falei muito, né? Pois é, não sei o que o Samuel acha. Diga. É o seguinte, eu queria só dar um recado para as 33 pessoas que estão nos acompanhando através da nossa live, é que tem uma caixinha de perguntas, né, no formato de um balão, né, com a interrogação no meio, que as pessoas que quiserem mandar alguma pergunta, podem mandar nos comentários, mas se mandar nesse balãozinho, fica até melhor para a gente poder sinalizar e poder ficar um pouco mais ciente, né. Doutor Samuel Oliveira, né, o psicólogo, tem alguma ponderação, alguma observação ou alguma análise do que foi dito pelo doutor Tiago Campos? Oba, maravilha estar aqui, né, nesse momento oportuno. Por que não unir pensamentos, né? Eu acredito plenamente. Boa noite a todos para esse encontro. Boa noite. Boa noite. Um encontro existencial. Estou aqui feliz e cansado, porque a demanda é grande. A demanda é grande, né? Mas o bom disso tudo, o simbólico disso tudo, é as pessoas procurando ajuda, né? Batendo na porta da consciência. Isso é muito importante nesse momento de pandemia. Então, acredito que é um momento, né, de se encontrar, de se auto-perceber, né? E Tiago, quando fala a respeito, né, sobre autoconhecimento, é muito importante, né, estabelecermos que estamos nessa ideia, né, nunca falou tanto, né, como agora, sobre esse eu e o outro, nessas relações
essa lei de maturação, né? De estar em casa, de estar isolado, e esse declive emocional que está em alta, né? Ora eu estou bem, ora eu não estou bem. Quando é que eu me liberto? Quando é que eu não me liberto? Parece que é aquele paradoxo mesmo da escrita de Nietzsche, né? Da filosofia de Nietzsche, quando ele fala além do bem e do mal, o que é bem para mim, talvez para o outro seja mal. Então nós estamos nessa partilha, né, de persona e sombra, até se tornar uma ânima, Deus lá sabe quando, né? Tá tudo tão incerto, né? E no meio disso tudo vem a subjetivação, como o Tiago fala, das patologias. O que é de cada um, o histórico de vida de cada um, né? O Exatamente. passo, seja o jovem, seja o adulto, seja a criança, seja o idoso, que nesse momento estamos aí criando, né? Leis e políticas voltadas à saúde mental para o idoso, porque nesse momento estamos vendo aí o estado de solidão e que essa solidão muitas das vezes confunde, né, dentro dos nossos aspectos humanos, os nossos papéis para as tomadas de decisões. Então, eu acredito muito que essa relação é muito simbólica e aí vem aqueles pacotes, né, do estresse, da melancolia, os lutos, os medos. Eu acredito que a palavra medo veio muito, né, em degraus aí do tempo de pandemia, e depois foi mudando, vai mudando o sentido. E não só em questões voltadas a sentidos negativos, tem um outro lado também, né, do ser da arte que teve que se transformar, a própria empatia, nunca ouvi falar tanto, gente, em empatia nesse momento, solidariedade, né, o ser solidário, a compaixão está em alta, e por mais que existe também esses aspectos, eu acredito que nós estamos no momento agora da carência, do contato, né? Essa carência está em alta, de conversar, de tocar, de abraçar, até o próprio respirar, né? Nós estamos nesse momento carente agora. É, Então, perfeito a colocação, e eu acredito que aqui dá 10 mil lives. com certeza. Com certeza, Sam. É isso aí, meu cara. Boa, boa. Muito obrigado, viu, Samuel? Mais alguma ponderação por enquanto? Olha, eu acredito que vou deixar aí para que o Tiago ele traga a linha de perspectiva. Assisti a outra live dele da semana passada, eu estava aqui, né, viajando muito e em mim mesmo, e ao mesmo tempo ele me afrontando. E essa afronta é uma forma muito positiva, porque a afronta vai para as nossas sombras, né? E a gente precisa sair desse limite, desse padrão do normal, como ele coloca, né? Precisamos sair das repetições dos nossos vícios e, por que não, trilhar no caminho anormal? Eu acredito que o caminho é por aí. Seja bem-vindo, Tiago. Valeu, obrigado, Samuel. Pois é, a sincronia, né, a sincronicidade da coisa passa por algo que eu não posso deixar de expressar. Né? Eu entendo que o Samuel acabou de colocar é algo que o próprio Jung, né, que é o autor que eu mais tenho lido, que eu mais tenho estudado ultimamente, traz como uma crítica à ontologia e à axiologia moderna. O que é isso? É uma crítica à nossa forma de ser enquanto espécie humana espiritual, e uma crítica não só à forma de ser, né? Soa vago e abstrato porque pensamos pouco nessas terminologias e nesses termos, né? Mas aos valores que nós professamos, né? Que é a axiologia moderna. Então, os valores da modernidade, os valores surgidos no fim da Idade Média, abraçados pela espécie humana
na sua convivência social e na sua busca por realização pessoal e coletiva, são valores cuja validade vem entrando em colapso. O excesso de individualismo, o excesso de extroversão, a busca excessiva do ter em detrimento do ser, a falta de autoconhecimento, a falta de educação para a reflexão, a falta de educação para a busca dos valores individuais, ou seja, o que é que vale para você enquanto indivíduo, o que é importante para você, o que é que faz com que você não fique repetindo o que os outros fazem ou o que os outros querem que você faça. Né? Então não há uma axiologia coletiva para isso, ou seja, preocupar-se com isso, ainda, apesar de, como o próprio Samuel colocou, as coisas estarem melhorando muito a olhos vistos, ainda não é algo que ocupa a primeira página das preocupações do homem ocidental. E isso gera coletivamente uma angústia absurda, um vazio absurdo, uma ansiedade absurda. E o Brasil é um grande exemplo disso, como eu falo em todas as lives. O Brasil é o povo mais ansioso do mundo. Com base em que eu estou dizendo isso? Eu não estou falando em base em ansiedade enquanto emoção, enquanto estrutura, enquanto teia de complexos, enquanto ideia central de uma perspectiva mais cognitivista, né? De uma psique com essas cognições distorcidas. O Brasil é ansioso porque tem a maior prevalência de transtornos de ansiedade. Ou seja, segundo alguns estudos populacionais, o Brasil tem a maior porcentagem de pessoas cuja experiência com ansiedade tem sido mais destrutiva do que construtiva, gera sofrimento clinicamente significativo e prejuízo funcional. Ou seja, internamente, subjetivamente e objetivamente, aquelas emoções, ao invés de impulsionarem a pessoa para uma realização psíquica maior, para o bem-estar, que é o que define saúde, né? Saúde é bem-estar biopsicossocial, né? Acabam estagnando essa pessoa, que no fim das contas vai levar ela a se reinventar de qualquer forma, mas acaba fazendo com que ela precise de ajuda. Então esse é o cenário coletivo que nós estamos vivendo. Temos boas notícias, né? As coisas estão melhorando, por conta desse próprio sofrimento e de outros fatores, como disse o Samuel. Tem se falado mais de empatia, tem se falado mais em promoção à saúde mental, ao invés de diagnóstico e tratamento pura e simplesmente. Tem se falado muito mais em autoconhecimento, em reflexão, em busca de novos valores, né? As pessoas estão se colocando mais em xeque e trazendo mais para si mesmas a responsabilidade de tomar alguma atitude e não delegando isso para terceiros ou para contextos terceiros, o que acaba não levando a lugar nenhum. Né? Então há um progresso. E isso pode ser percebido na prática clínica. Todo profissional de saúde mental percebe que a demanda aumenta e que, por exemplo, a ideia de que você é um profissional de saúde mental é vista com mais simpatia. Há 10, 15 anos, ou seja, não tem nem tanto tempo, quando eu dizia que era psiquiatra, o pessoal torcia o nariz, né? Eletrochoque, ficar dopado, tarja preta, internação, camisa de força, loucura. Remédios fortes, loucura, o cacete, enfim. Né? E hoje, você fala que eu sou psiquiatra, o pessoal sorri para você. Né? Ah, psiquiatra. Quer dizer, as coisas estão melhorando. Eu não vou entrar aqui no mérito de por que a psiquiatria ganhou essa imagem. Né? Parte é culpa nossa, parte da nossa cultura. Enfim, isso requer uma análise de 10 mil lives, como disse o Samuel. Mas o fato é que as coisas estão mudando e estamos aqui numa quarta-feira, meio de semana, todo mundo cansado, todo mundo trabalhou o dia inteiro, em plena pandemia, e temos aqui 40 pessoas, 40 mentes, 40 trocando ideia, conversando, interessados em refletir sobre esse assunto denso. Então, show de bola, galera. É isso aí. Doutor Tiago, tem várias pessoas mandando boa noite pro senhor, para nós aqui da transmissão, né? A Laudice Rocha, a Carmen Lúcia, a Dora Magalhães, Estela Sampaio, tem também aqui a Margarida Coutinho, que colocou aqui: esse é meu médico, excelente profissional, Deus abençoe
e Nossa A nós Senhora todos. proteja. A nós todos. Isso. Tem uma pergunta aqui, doutor Tiago, da Tatay Martins. Ela diz o Thaís. seguinte: pede para ele falar sobre borderline, por favor. Rapaz, a gente pode falar. Eu acho que o Samuel podia também falar, né? Sobre borderline, né? Diga aí, Samuel. A gente vai costurando. O que, é que você Oba, acha aí? eu acredito muito, né? Acho que dentro dos nossos aspectos dos transtornos, né? De personalidade, né? Eu acredito muito que nessa fase inicial, eu costumo muito falar, nós estávamos até conversando até no CRP3, né? Voltado aos conselhos sobre esses tipos de demanda e principalmente as avaliações de psicotestes, né? Eu acredito que o diagnóstico ele é elaborado de uma forma mais eficaz, que são os testes psicológicos. Eu acredito que é um ponto importante para esse momento, quando for falar de borderline, quando for falar em relação a esses requisitos, né? Segundo um caso, um tempo atrás, eu acredito que nesse momento, quando nós for falarmos aqui de situações de vivências, né, atualmente, é importante também trazermos aqui o nosso código de ética, né? Aqui nós estamos traçando alguns elementos, mas que nós não estamos usando o nome, mas que também trabalhamos e nós, de alguma forma, podemos experimentar para aproximar dessas realidades. Então, eu acredito que a ética ela é importante. Então, eu acredito que no momento oportuno, né, o jovem, quando ele chega, dá para a gente perceber algumas características, né, do modo de se vestir, o modo de... Quando o jovem chega, ele chega já com seus papéis cristalizados, né? O que é essa cristalização? O corpo falando por si só, umas vestes mais duras, o olhar mais deprimido. E eu acredito que nessas questões é muito importante quando entra numa ideia mais compulsiva. Eu acredito muito que quando o papel ele se cristaliza, ele trava, ele adoece, né? Ele precisa ali de uma ponte para que se possa, dentro de um acolhimento, gerar uma possibilidade que eu acredito que é dentro da função, né, a função emocional. O que é que está me bloqueando? O porquê tudo isso aconteceu? Casos voltados, eu acredito muito nessa questão do porquê. Casos, por exemplo, de muito isolamento social, de jovens que ficaram confinados no mundo da tecnologia, né, que nós estamos tempos atrás, a tecnologia era vista como um mundo virtual. E agora não. Agora nós estamos dando aula, nós estamos fazendo uma vivência aqui, sentindo o outro, observando o outro, e eu acredito que aqui agora se transformou o real dentro do real em uma plataforma que ou seja, um mecanismo que é o Instagram. Então já mudou. Os jogos eletrônicos estão cada vez mais reais. Então eu acredito que há um paralelo entre a fantasia e o mundo real dos jovens e que desperta saberes e que muitas das vezes ele acaba que entrando em um mecanismo emocional de lidar com esse sistema de uma forma muito aleatória, ele pode até compreender que o Free Fry ele vai entrar numa adrenalina emocional, colocando o seu real para o virtual, mas às vezes uma idosa que passa na rua cai no chão e automaticamente há uma disfunção ali de uma realidade de ele não saber como ele atuar no seu papel existencial de vida, de fazer amizades, de manter o contato. Então eu acredito que o critério nesse momento aqui, além dos transtornos de personalidade, eu acredito muito nesse fantasia e realidade. Eu acredito que as patologias ela têm um rótulo muito grande. Então eu acredito muito quando o Tiago fala de Jung,
eu gosto muito de, antes do cliente, da pessoa, o ser humano quando chega, eu acredito que quando Jung fala, você pode dominar toda a técnica, toda a teoria, toda a ciência, mas ao chegar numa alma humana, seja apenas outra alma humana. Então eu foco muito nesse sentido. Apesar dos transtornos existirem, eu acredito muito que o ser humano, esse jovem ou essa jovem, ou alguém que chegue com borderline, eu acredito muito que há uma cristalização exata de algo que aconteceu e ele necessita fomentar, ou seja, ele necessita suplementar uma nova realidade. E que muitas vezes, como eu trabalho teatro terapêutico, teatro espontâneo, eu lido com psicodrama, e eu invoco muito o teatro espontâneo como o teatro da vida, que eu posso pegar o que está mais me bloqueando e eu viver ali o palco existencial da minha própria vida e dizer, eu posso atuar nisso aqui agora, eu posso vivenciar, esqueço o que está lá atrás e é o que está aqui à minha frente. Se eu tenho a necessidade, eu tenho ódio, por exemplo, do meu pai, um exemplo, o jovem que tem um ódio e que está ali fantasiando um fantasma, alguma coisa, bora conversar com esse fantasma, bora trazer esse fantasma aqui para o palco, bora sentar com ele aqui de frente e vamos conversar e gerar uma empatia entre um e o outro e ver o que é que vai acontecer. E aí vem o que eu chamo de cocriação para o universo. Todos nós temos uma centelha dada e que é negada. E Tiago vai falar agora a respeito sobre esse eu negado de borderline, o eu que se nega, o eu frágil, o eu que não consigo, o eu que eu não posso, né? Essa mente que fala que, olha, eu não consigo, eu não posso. E é como que a mente, ela é um todo, mas esquecemos que temos o corpo, que temos o sentimento, né? Que temos a nossa fala, as nossas percepções. Será que o que eu penso eu sinto? Será que o que eu sinto está pleno com o que eu penso? Então, borderline, você pode colocar qualquer outro transtorno aqui. Isso. Isso. Então, Isso mesmo. Pode terminar, Samuel. Pode concluir. é isso, eu acredito que essa camada exata do eu negado, eu posso pegar, por exemplo, Tiago, assim também, Ícaro, alguém que chega, que está no momento deprimido, isolado, que ele está no momento ali, já no caos emocional. Então ele pode pegar e dizer, olha, eu não quero, eu não consigo. Ele pode citar o que a vida para ele está uma merda. Mas da merda se faz adubo. Da merda se constrói. Né? É da merda que eu posso fazer um plantio. Então eu posso citar 10 coisas que ele gosta sem eu conhecer ele. Mas ele precisa materializar e compreender de uma forma dada. Eu acredito que uma das coisas que mais está sendo visto nesse momento aí, além de tudo que nós falamos, é a espiritualidade. A espiritualidade nesse momento, independente da fé, do seu credo, até ateus, nesse momento, está liberando uma centelha aí, que eu olho assim, eu digo, gente, que incrível! De onde é que veio isso? Né? Pois é, de onde é que veio isso? Veio da sombra, né? A sombra da humanidade, estava tudo oculto. As pessoas... Perfeito. O que é que está na sombra da humanidade? O que é que não está claro para a humanidade hoje? Qual é a principal necessidade da espécie humana? Ao meu ver, é olhar para dentro. A gente aprendeu a construir cidades, a construir fortificações, a domesticar animais, a fazer sobrar alimentos, a construir armas, construiu a religião, construiu bibliotecas, construiu livro, cruzou oceanos, fez revoluções políticas, fizemos revoluções ideológicas, fizemos revoluções industriais, superamos guerras, globalizamos o contato humano, produzimos informação de forma como nunca vista, conectamos todos os confins do mundo pela internet. E aí? Acabou? Não acabou. Né? Para fora a gente já fez tudo o que tinha que fazer, claro que tem mais o que fazer.
Mas o descompasso, com a falta do autoconhecimento de como nós, enquanto espécie, podemos nos conhecer, em como nós, enquanto indivíduos, podemos nos sondar, que é o que o Samuel falou, a falta de educação para isso, de prioridade para isso, de técnica para isso, de tudo para isso, né, gera esse vazio de sentido, esse vazio que nós... Ícaro, você pode estar se perguntando o que é que tudo isso tem, que é cargas d'água a ver com transtorno de personalidade. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, porque quando eu falo personalidade, eu estou falando do ser, um ser humano. O que é personalidade? É o ser. É o jeito de ser. Trocando em miúdos, falando no popular. Isso é personalidade. Aí cada abordagem vai ter sua teoria da personalidade, né? Vai ter seu entendimento de como a personalidade se forma, ou se estrutura, ou se valida, e qual é a dinâmica dessa personalidade, como é que a gente muda, como é que não muda, como é que se vai adiante, como é que se intervém, etc e tal. Mas esse é o jeito de ser. Então, quando eu digo que a pessoa tem um transtorno de personalidade, entra a lógica que eu falei para qualquer transtorno psiquiátrico. Ela tem que ter uma personalidade, tem que ficar claro. E aí está implícito a ideia de vínculo, de conhecimento, de contato, de empatia e de tudo que uma relação terapêutica exige. Isso está implícito, isso é indispensável. Não é porque é bonitinho, é indispensável. Tem que ficar claro que o jeito, a resultante do jeito de ser faz ela sofrer e faz os outros sofrerem e prejudica a vida dela em quase todos os momentos, desde quase sempre, com quase todas as pessoas, em quase tudo. Aí eu digo que ela tem um transtorno de personalidade. Eu acho que a gente tem uma fissura com o diagnóstico, sabe? As pessoas, pro bem ou pro mal, são fissuradas em rótulos, em diagnósticos, em dar nomes. Porque isso acalma. Isso terceiriza a responsabilidade quando você dá um diagnóstico. Ou seja, vamos supor que eu tenho uma personalidade que eu me sinto vazio, que eu me sinto instável, que eu não consigo me vincular emocionalmente com as pessoas, que eu preciso ser validado e aprovado por coisas externas o tempo todo, que eu sou desconfiado, sou carente de emoções, né? Quando eu fico angustiado, isso é muito intenso, quando eu fico triste, isso é muito intenso. Isso é o borderline, né? Borderline significa limite, borda, line, linha, a linha limítrofe, né? É a pessoa que está no limite emocional o tempo todo, grosseiramente falando. Pois bem, se eu sou assim, a responsabilidade de entender que eu sou assim, admitir que preciso de ajuda, buscar ajuda, me abrir para ajuda e flertar com quem ainda não é consciente ou ainda não está claro para mim visando a mudança, a responsabilidade é minha enquanto indivíduo. Eu posso não ter consciência, mas a responsabilidade é minha. E aí sim, eu uso os profissionais como ferramenta. Aí se eu tenho um diagnóstico de borderline, eu falo, isso é do borderline. Por que você é angustiado? É do borderline. Por que você está triste? É do borderline. Por que você está nervoso? É do borderline. É do borderline. Mas, calma. Isso não isenta você de ser um ser humano diferente de todos os outros. Isso não isenta você de ter responsabilidades consigo e com o que está fora de você. Ou seja, o diagnóstico é um construto artificial para passar aos envolvidos, os profissionais e as pessoas, uma ideia do que acontece com aquela pessoa e para deixar implícito de que o que quer que seja aquela ideia atrapalha a vida dela e zera sofrimento. Não existe um borderline igual ao outro. Ora, se não existe um borderline igual ao outro, será que existe borderline? Existe. Existe uma maçã igual a outra? Existe um cachorro igual ao outro? Existe uma casa igual a outra? Mas tudo é casa, tudo é maçã, tudo é cachorro. Mas intrinsecamente, em essência, são diferentes. Então há atributos de igualdade e atributos de diferença. Então a gente tem que entender que o diagnóstico é uma forma artificial, provisória, com uma finalidade específica, de objetivar o subjetivo, mas sem esquecer que existe aquela subjetividade por trás dos panos. Se a gente se esquecer desse painel, dessa visão dupla, a gente vai cair ou na patologização, ou na medicalização, ou no contrário, ou no relativismo e no psicologismo. E nenhum dos dois ajuda nada nem a ninguém. Essa é a grande
cisânia aparente, a meu ver, epistemológica, filosófica, que dizem que existe entre psiquiatras e psicólogos. Né? Eu acho que é uma cisânia de visão, não é nem de cosmovisão, é de entendimento, mas as intenções são parecidas, que é ajudar as pessoas, que é ajudá-las no seu sofrimento. Então para conversar, dialoga, entende que uma coisa é outra coisa, outra coisa é outra coisa, né? Que muda são as ferramentas, que não é uma mudança inconciliável, é um mito, essa ideia de que a psiquiatria não se concilia com a psicologia, né? E vamos tentar ajudar o paciente. É o mesmo que dizer que ciência e espiritualidade não se conciliam, isso é outro mito, como diz o próprio Samuel. Né? Claro que se conciliam, é evidente que se conciliam. Né? A espiritualidade hoje, mais do que nunca na história, é validada pela ciência. Em 2018, a Associação Mundial de Psiquiatria se posicionou formalmente através de sua revista, através de seu site, orientando que, em face às grandes evidências científicas de que espiritualidade sim ajuda a promover a saúde mental, dentro de certos termos, os médicos devem se preocupar com esta faceta do ser humano, com essa seara do ser humano, com essa dimensão do ser humano, tanto com a religiosidade como com a espiritualidade, né? Que são conceitos diferentes. Espiritualidade é a conexão com o transcendente. Então até um ateu tem uma espiritualidade. Espiritualidade é uma condição humana. Não tem como você ser um ser humano e não ter espiritualidade. Da mesma forma que não tem como você ser um ser humano e não ter coração nem estômago. Não tem como. Né? Você tem que ter. Porque todo ser humano, por essência, vai além da caixa. Ele se preocupa com o que vai além dele. Então ele se preocupa, raso ou profundamente, com transcendência. Logo ele tem espiritualidade. Religiosidade não. É outra coisa, é ligado a dogmas, doutrinas, né, às vezes a uma instituição religiosa, e por aí vai. Então, gente, vamos conversar sobre isso e entender que, antes de eu falar de um transtorno de personalidade, a gente tem que entender o que está por trás disso aí. E sim, se a pessoa tiver uma personalidade, um jeito de ser que traz problemas para ela, vamos buscar entender de que forma ela pode ser ajudada. Né? E aí sim, a gente vê se é útil para aquela pessoa dar um diagnóstico ou não. Esse é o papel do psiquiatra, esse é o papel do psicólogo, esse é o papel de todo profissional de saúde mental, né, que se interessa em termos de assistência, ensino, pesquisa, para promoção à saúde, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação na seara de saúde mental. É o que me parece, gente. Se deixar, eu fico falando. Isso, doutor Tiago Campos, eu acho que tem umas 50 perguntas aqui, do pessoal mandando aqui na live, né? Infelizmente não vai ser possível. Infelizmente não vai ser possível, né, realizar todas, mas tem uma aqui que me chamou muita atenção, uma pergunta aqui da Miss Dean. Andréa. Isso, Andréa. Tá com o nome aqui, né? Isso. Ela pergunta o seguinte: como os pais podem intervir de forma positiva para trazer esse adolescente para vivências reais e depois de tanto tempo em confinamento, tem um adolescente que tem se recusado a sair de casa? Ave Maria. Fala aí, Samuel. O que é que você acha, cara? Outro tema para outra live. Exatamente. Para 10 lives. Foi a Andréa, né? Eu acredito assim, Andréa. Na verdade, quem são esses pais? Que família é essa? Eu acredito que hoje nós estamos... eu vim da educação hoje, né? E nós estávamos conversando sobre essa questão do impasse entre a educação e família, né? Que existia antes da pandemia, que a escola colocava os filhos dentro da escola e eles iam trabalhar. E voltavam e a vida continuava. E agora houve um contrapapel, houve o teatro do contrapapel, mudou, o roteiro mudou. Agora a escola está dentro de casa, né? E os pais acompanhando seus filhos e começa a enxergar aquilo que era escondido, né? Subjetivações volta à realidade de uma forma muito, digamos, compulsiva,
E ali assusta. Os pais começavam a perceber, o que é que meus filhos estão fazendo dentro do quarto? Porque o quarto se transformou em uma identidade, né? E daí foram surgindo uma diversidade de situações. Então, eu acredito que, além do pai, além da mãe, eu acredito muito que existe essas configurações familiares que precisam ser pontuadas para chegar em uma questão voltado a uma determinada situação de isolamento desse jovem. Por exemplo, conheço, vamos pegar o papel de homem, né? Vamos falar do homem. Vamos pegar o papel do homem. Que homem é esse? Como ele se percebe, além de pai, que é o papel de filho, né, o papel masculino? Que ser é esse homem na sociedade? É um homem machista? É um homem que tem, de certa forma, um intelecto? É aquele homem da comunidade, né? Que homem é esse? Que cultura é essa que se estabelece? E aí vem também a mulher. A mulher que está engolindo o planeta, né, gente? Os homens estão com ciúme das mulheres. As Com mulheres certeza. estão cada vez mais aí. Parabéns para as mulheres que estão aí empoderadas, né? E eu estou preocupado com os homens. Então, além de grupo de mulheres que eu venho atuando aí, tenho essa necessidade de fortalecer o cuidado do papel masculino. E que mulher é essa? É a mulher frágil? É a mulher submissa? É a mulher que não sabe dizer não para o marido? É o que está acontecendo aí. Então, essa configuração familiar que eu acredito que não deu tempo de Freud, né, lá atrás, falar um pouco mais a fundo sobre algumas questões que seriam importantes ali entre a representação materna e paterna, mas que eu acredito em átomos, né? As famílias têm os seus átomos familiares, cada um com suas conservas, com suas limitações ou com seus desdobramentos. Então, eu acredito muito que nesse momento a família ela está em comunhão, mesmo quando eu digo em comunhão, mas que muitas vezes essa comunhão também ela entra em choque para outros sentidos. Então, eu acredito que esse momento, a comunicação, por mais que ela esteja ácida ou não, algumas caixas ficam bem escondidas quando eu trabalho, por exemplo, a técnica do baú das fantasias, que o jovem chega com os pais, quando eles estão na frente dos pais, ele está lá, murcho, travado, travadinha, e os pais descendo a ripa. Ah, porque não quer estudar, porque não está interessado, só quer ficar dentro do quarto. Eu mando lavar roupa, olha, não lava nada, não lava um prato, não faz uma comida. Eu, no meu tempo, misericórdia, eu fazia tudo. Aí vem as comparações. E ele tá lá, ó, com caras e bocas, ó. Ele tá lá, ó. O pé dele tá lá negando, ó. Tô de saco cheio disso. Não é isso que eu quero para minha vida. Eles não estão entendendo o meu tempo, que é outro. Né? Eu estava na era do carrinho de rolimã, né? Da pipa. Que pipa, gente? Vamos falar de uma outra realidade dos jovens. É outro mundo. Né? A sexualidade que pulsa, que está em alta. Então, quando eu retiro, peço licença para esses pais saírem, os ombros desses jovens faz isso, ó. Ufa! Ai, que bom! Ai, meu Deus! Ai, eita, Samuel, não estava aguentando mais. E aí agora entramos em um outro elo, em uma outra determinação. É como que há um esconderijo
porque o meu pai não pode saber, porque senão ele vai me colocar de castigo, ele vai tomar o celular. E se tomar o celular do jovem, arrancou o Um cérebro, o braço. coração, o pulmão, o braço. Sai Exatamente. um pedaço de mim, né, que eu exteriorizo, eu coloco para o interno, e eu preciso, aí entra naquela música, né, de Fábio Júnior, da composição de Peninha maravilhosa, né, Alma Gêmea, parece que eu preciso me completar com um outro simbólico, com um outro pedaço, mas eu deixo de ser 100% de mim, me orientando, me estabelecendo, me encontrando e buscando alternativas para o meu autoconhecimento. Então falta, a comunicação está muito ácida, o não e o sim, muitas das vezes distorcido, porque há diferenças de dizer sim e dizer não. Eu acredito muito que ao não entre caras e bocas, quando eu trabalho o caras e bocas nas técnicas de liderança emocional, existe o como, o jogo do como. O como é muito importante. O como eu vou interpretar, o como eu vou dizer é muito importante. Como é muito importante. Não, você não pode. É hora de almoçar. Eu já lhe disse, bota o Danone lá, vá, guarda o Danone. É hora de almoçar, é feijão. Não. Não, meu filho. Nesse momento agora não, é hora de você almoçar. Depois que você terminar o almoço, você toma o Danone. Vem aqui. Deixa eu te dar um abraço. Papai te ama. Ô, Existem Samuel, formas. desculpe te interromper, é que a gente já está se aproximando do fim, né? A gente combinou o horário aqui com o doutor, né? Que a gente sabe que o tempo dele é muito escasso, né? A gente, há 2 meses a gente já tinha gravado marcado a live de hoje, né? Doutor Tiago Campos, poderia dar as considerações finais? Então, gente, em primeiro lugar, já que a gente está entrando nas considerações finais, eu quero agradecer muito esse espaço aqui e a possibilidade de estar interagindo aqui com o Samuel, que eu estou vendo aqui que é um grande sujeito, um grande profissional, um grande conhecedor da alma humana. E com você, Ícaro, que eu já tive outras oportunidades de dialogar, né, de conversar, de discutir, de escutar, né, escutar em dupla, né. Então, para mim é uma honra e eu sou muito grato, né, e grato. E a questão do tempo é por causa do bebê, né, que a gente está falando de filho, então tem que adaptar a rotina doméstica, eu estou em casa, né, a essas Tiago Ícaro questões. pegou duas pessoas que falam pelo cotovelo. Pior que é. Ó, essa live aqui, sem brincadeira, a gente podia destrinchar, se fosse considerar os temas e as perguntas, em 50 lives, né? Sem exagero nenhum. Então, para ser relativamente sucinto, a gente deve entender o seguinte: o adulto é um sujeito, ele tem subjetividade, ele tem um mundo interior, e ele se pauta pela interação desse mundo interior com o mundo exterior. O idoso é um sujeito, ele tem um mundo interior e ele se pauta pela relação desse mundo interior com o mundo exterior. O adolescente é um sujeito e ele tem um mundo interior e ele se pauta pela relação desse mundo interior com o mundo exterior. E a criança é um sujeito e ela tem um mundo interior e ela se pauta com suas peculiaridades pela relação desse mundo interior com o mundo exterior, né? Então os pais exasperados, né, levando os filhos, no caso para a psiquiatria, na esperança de que um diagnóstico e um tratamento resolvam, né, o problema, ou seja, externalizando, terceirizando, né. É óbvio que isso não é feito por maldade, gente, mas muitas vezes a dinâmica é essa, é uma esperança de uma solução. A palavra solução vem de dissolver, mudar, transformar o problema rapidamente, né? Então, as pessoas vão em busca de uma solução. E, na verdade, a solução
não está em construir uma solução, está na desconstrução. Por que a solução está na desconstrução? Porque necessariamente, quando a gente fala de sujeitos e de alterações de comportamento, independente da idade, a gente está falando de algo que nunca é algo simples nem linear. Não é um botão que você aperta, não é uma chave que você gira, não é um remédio que você dá. Nunca é isso. Nunca. Os bons psiquiatras sabem disso. Os bons psicólogos sabem disso. E é a hora do leigo saber que nunca a coisa é simples. Mas quando eu falo que a coisa não é simples, eu não estou dizendo que a coisa é complicada, eu estou dizendo que a coisa é complexa. Que há uma grande quantidade de variáveis. O que se pede é boa vontade para se compreender de que a gente não sabe como lidar com aquela situação e se abrir para o novo. Então, se o pai e a mãe compreenderem o seguinte, eu estou com uma pessoa aqui dentro da minha casa que eu amo, que eu me preocupo, mas eu não estou entendendo o que é que está no mundo dessa pessoa e eu não estou sabendo me comunicar com esse mundo e vice-versa às vezes, talvez, ou quase sempre. Né? Então, o que é que eu posso fazer para melhorar esse entendimento? Em vez de procurar perguntar o que fazer para resolver, o pai e a mãe podem perguntar o que é que eu posso fazer para melhorar esse conhecimento, esse entendimento. Porque, via de regra, salvo uma criança, eu vou usar esse termo aqui, tá? Perversa, né? Ela quer se entender com o pai, ela quer se entender com a mãe, ela quer se adaptar ao meio. Então, o que é que não está batendo? O que é que está gerando esse afastamento desse senso de pertencimento, desse senso de acolhimento, desse senso de colaboração, né, com o ambiente familiar? Então, não tem como a gente abordar um adolescente e uma criança sem entender os pais, sem entender o contexto, sem entender não só o contexto familiar, mas o contexto social daquela criança, daquele adolescente, o contexto acadêmico, o desenvolvimento neuropsicomotor, as dificuldades e também entender o mundo da criança enquanto sujeito, o que ela é, o que ela pensa de si, o que ela pensa para o futuro, quais são as dores dela. Ela é um sujeito, ela sabe falar, ela sabe se expressar. Tiago, Independente da idade, ela se expressa. Oi. Eu acredito que, só para acrescentar aí, eu acredito que é oportuno falar sobre acolhimento. Isso. O jovem, quando ele chega, nos olhos, já está ali acolhimento. E que muitas vezes, quando a gente abraça, a gente traz o afeto, depois você pergunta como é que você está se sentindo. E ele consegue nomear o que ele está sentindo. Ele diz, eu não lembro dentro de casa qual foi a última vez que eu recebi um abraço. Então, o acolhimento, eu acredito que traz hormônios que liberam o humor e que muitas vezes juntar é muito fácil. Unir situações é mais complexo. Mas Exatamente. Que existem essas alternativas. Então é só para reforçar o que tu está dizendo, que você falou acolhimento, mas em códigos simbólicos. Então eu tinha que pontuar o acolhimento. Você trouxe um acolhimento muito bonito. Muito bonito. Então, saindo do código e sendo mais explícito, vamos acolher. Certo? Porque sem acolhimento, sem o vaso, né, sem o espaço, a gente não faz nada. Tudo tem que ter um espaço para ser feito. Né? E quando eu falo acolhimento, não é, vem cá, quero te dar um abraço, eu te acolho. Não é isso. Né? Isso é um acolhimento que ele pode, isso é um acolhimento literal, mas se não for acompanhado de uma série de acolhimentos simbólicos, que é o que fala a alma, né, não há impacto psíquico. O jovem vai perceber isso. E vai continuar fechado, de ombro encolhido e por aí vai. Eu penso assim também, Samuel, e entender que o adolescente, você não pode ser tão formal, você não pode ser tão categórico, você não pode soar crítico, você não pode soar como um juiz, você não pode soar como uma figura de autoridade, porque o adolescente e a criança, ele está em busca de uma identidade, de um fortalecimento de ego, digamos assim, de um eu. Né? E esse irrompimento, essa expansão do espaço interno dele para que ele componha uma identidade, muitas vezes isso é projetado no mundo exterior
contra as figuras de autoridade. Não é que adolescente é rebelde, isso é muito reducionista. Né? Ele está querendo abrir o espaço dele. E o pai e a mãe tem que entender isso. E tem que entender o que é espaço. Porque quando você fala, você é desobediente, você é rebelde, eu te dou tudo, vá jogar o lixo para fora. Pô, ele não fala assim com outro adulto, porque está falando comigo. Né? O que é que eu fiz? Dialoga, gente. Busca entender como se comunicar. Pede ajuda. Humildade. Agora, você pedir isso para uns adultos que já são ansiosos, que já estão com toda essa problemática que a gente pintou aqui, que já estão sobrecarregados, que já estão morrendo de medo do coronavírus, né, que têm seus problemas mal trabalhados em sua maioria, né, como abrir espaço? Então, eu já faço uma nova provocação aqui antes de ir embora. A gente tem que pensar muito na família que a gente está formando. Como é que eu vou cuidar dos meus filhos? Quem sou eu para criar meus filhos? Né? Que tipo de pessoa eu sou? É óbvio que só quando a criança nasce o pai, nasce a mãe. Mas para que você cuide bem de sua família, você tem que cuidar bem de si primeiro. É que nem a lógica da máscara do avião, né? Bota a máscara em você, depois você bota do outro. Porque não tem como a família não sofrer pela sua sombra e não receber os respingos da sua sombra. E vice-versa. Gente, cada palavra que eu falei aqui, que Samuel falou, eu peço que vocês não interpretem literalmente. Tudo isso aqui é provocação, tudo isso aqui é provocação para reflexão. A gente não tem intenção de fechar conhecimento, de dar definições, de tirar conclusões definitivas, de forma alguma. De forma alguma. Isso aqui é uma provocação para que as pessoas pensem, porque o próximo paradigma psíquico é esse. As pessoas vão começar a pensar. Ah, mas o ser humano pensa. Mas não reflete. A palavra refletir é fletir sobre si, é olhar para dentro. Refletir. Isso a maioria não faz. Não é porque não é capaz, é porque não aprendeu o que é importante. Não aprendeu a teleologia disso, o para quê disso. Então, me despedindo, essa é a mensagem que eu queria deixar. Eu vou deixar escrito aqui meu WhatsApp, aqui nos comentários. Eu já peço aí pro Samuel me dar um toque no Zap pra gente ficar trocando ideia. Viu, Samuel? E já lhe acompanhei, já gente, peguei a ficha, tocando isso aí. rock and roll, né? Se cuidando, boa noite pra vocês. Tamo junto. Valeu, doutor Tiago Campos. Pô, não tô ouvindo o Ícaro, não. Não tá me ouvindo, não? Agora? Ih, rapaz. Tá me ouvindo aí, Samuel? Estou. Pô, também não tô ouvindo o Samuel. Tá aí, velho. Eu falei de rock and roll aqui, você mas eu vou sair e ouviu. vou entrar de novo pra ouvir vocês. Maravilha. Muito bom, estou escutando. Por enquanto que ele retorna, Samuel, eu queria agradecer também a sua participação na transmissão de hoje. O doutor já está retornando aqui para poder sair da transmissão. Né? Ele que tem filhinho pequeno, bebê ainda. Falou do rock and roll, foi, Samuel? Eu já fiz sua ficha completa lá, rock and roll. Digo, o psiquiatra que se cuida, né? É o cuidado do cuidador. Se a gente não se cuida, como é que cuida do outro? Na verdade é o contrário. Eu sou um roqueiro que virou psiquiatra e não um psiquiatra que virou roqueiro. Porque eu já era roqueiro antes mesmo de terminar o ensino médio. Né? Então já foi, irmão. Escritor, né? Um livro belíssimo. Depois eu quero conhecer sobre esse livro aí, viu? Rapaz, esse livro foi um livro, gente, aproveitando então para fazer o merchan, né? É um livro chamado Amarelo e Azul. Amarelo e Azul são minhas cores preferidas, né? E há várias analogias com amarelo e azul. O céu e o sol, o mar versus o sol, a conexão de opostos. O azul como uma cor que simboliza a calma e plenitude. O amarelo uma cor mais provocante, que simboliza a busca pela riqueza, não só financeira, como todo tipo de busca. Ao mesmo tempo, masculino e feminino, por exemplo, na analogia com os orixás, né? O azul de Ogum, o amarelo de Oxum, né? E em todas as simbologias a gente vai ver uma chakra, chakra, tudo, gente. Ó,
Na simbologia religiosa católica, na protestante, na espírita, nas mitologias, a gente vai ver um paralelo entre arquetípico, né, entre amarelo e azul. Né? Bom, onde é que eu quero chegar com isso? Que eu percebi que são minhas cores preferidas e eu fiz uma capa desse livro em amarelo e azul com lápis de cera, que simboliza uma necessidade de resgate da criança interior. Por quê? Porque o adulto ocidental ele é literal, ele é quadrado, ele está preso dentro de uma caixa de performance linear, de racionalismo, de cartesianismo. Então, quando ele não olha a criança interior, ele não olha para dentro dele, para os aspectos internos que são passíveis de crescimento e desenvolvimento, e fica estagnado. Como isso não é o que a alma quer, isso gera angústia. E aí vem todos os sintomas e as patologias que a gente pode descrever. Então, com base nessa perspectiva, eu fiz contos que trazem uma história de conflito e no final há uma redenção. Simbolizando essa tríade, né? Tese, antítese, síntese, consciente, inconsciente, movimento, verdade, mentira, motivo, o Guinho, Zezinho e Luizinho, né? Legislativo, executivo, judiciário, tudo, né? Que vocês Massa, imaginarem. Né? legal. Então, esse livro fala disso. E aí, a grana do livro, a verba das vendas, vai toda para obras de caridade. 100%. Por quê? Porque se você sabe quem você é, você sente uma felicidade tão grande. Não estou dizendo que isso aconteceu comigo, mas que você quer compartilhar. Então, ser gera servir. E o servir transforma. Ou seja, você Parabéns, transcende. cara. Parabéns mesmo Então, por isso aí, viu? pô, é o que me ocorreu, né, Samuel? Então, é o ser, servir e transcender. Então, não tem como a gente se desenvolver enquanto ser humano sem olhar para o sofrimento alheio, sem olhar para as pessoas que estão passando fome, sem olhar para as pessoas que não têm casa. A gente passa 10 minutos tomando banho e tem gente que não tem água nem para beber, né? Nada contra passar 10 minutos tomando banho, mas lembrar que tem gente que não tem água para beber, né? Tem gente que não tem como comprar remédio, tem gente que é vítima dessa estrutura, não vou nem dizer econômica, porque o Brasil é um país muito rico, mas dessa estrutura sociopolítica que a gente vive, que deixa muitos excluídos. E, enfim, a gente tem que olhar para isso. Nós, enquanto cidadãos, na pequena cota de responsabilidade que nós temos e na pequena cota de possibilidades que nós temos. Então, gente, esse foi o motivo da publicação desse livro, foi o que me motivou. E foi o que ajudou a validar, porque se fosse para eu vender, para ficar com a grana, talvez eu não tivesse coragem de publicar. Né? Tem isso também. Então, quem tiver interesse, fala comigo aí no Zap. Muita gente quer saber onde é que o senhor atende, doutor. Bom, gente, meu Zap é esse que está aqui. Se quiser saber onde é que eu atendo, quiser saber do livro, quiser saber da lua, quiser saber do tempo, quiser saber, sei lá, de qualquer coisa, fala comigo. Né? Meu celular tá aí. Tá público. Né? Então, tamo junto. Pronto, É isso. 719-9305-6609. Quem quiser falar aí com o doutor Tiago Campos, psiquiatra. Muito obrigado, doutor Tiago, pela sua Pô, Ícaro, participação. valeu, cara. Samuel, valeu, irmão. Obrigado mesmo. Obrigado pelas considerações, pelo acolhimento. Né? Que a gente está falando muito de acolhimento e espero ter próximas oportunidades de conversar com vocês. Viu? Tamo junto aí. Um abraço para todos. Abraço. Maravilha. Valeu. Muito bom. Tchau, tchau. Queria agradecer também a Samuel Costa, né, pela participação, pela ponderação, pelos comentários, pela contribuição e tudo mais aqui para a nossa live. Muito obrigado, viu, Samuel? Muito bem, Ícaro. Até a próxima aí, até um momento mais oportuno aí, presencial também, né? E a gente bater o nosso Isso. papo e transformar Muita gente vidas. te elogiando aqui, muita gente elogiando aqui nos comentários, te elogiando aqui. Dora Magalhães, excelente doutor. Parabéns, Ícaro e Samuel, Aline falando aqui. Luiz Eude, Samuel Costa, ilustre figura. Estela Sampaio, muito obrigada. Samuel, o pessoal, todo mundo aqui parabenizando. Shirlene Alice. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Muito obrigado, Samuel. Quem quiser pode te seguir no Instagram, né? Maravilha. Sejam bem-vindos.
e vamos transformar. Eu acredito que o momento é unir forças para que daí a gente possa, em um momento aí, estarmos equilibrados. Precisamos estarmos equilibrados, né? Então, bora lá, vamos, como dizia minha avó lá no sertão, bora sacudir a poeira. Graças a todos que nos Agradeço. acompanharam, eu só tenho a agradecer e até uma próxima oportunidade aqui no Instagram, ou seja, nas rádios, enfim, pela vida. Tchau, boa noite a Maravilha. todos. Tchau, boa noite, gente. Agradeço.